Então, estamos sendo gravados. Vamos continuar, então, a discussão da nossa bioquímica aqui, e a gente vai discutir a parte relacionada ao que a gente vai chamar de carboidratos. Senhores, senhoras também, né? Senhoritas, acabamos de falar de lipídios, que são moléculas vistas como moléculas hidrofóbicas. Olha para a molécula da glicose. Você acha que a molécula da glicose ela é uma molécula hidrofóbica? Está na tela de vocês. Ela é hidrofóbica? Não. E por que não? Muito curta? Não. A explicação dada logo na sequência foi melhor. Não é isso? Não é porque a cadeia é curta, não. Lá, a cadeia carbônica do lipídio é só carbono e hidrogênio. Entendeu? Aqui a cadeia carbônica, olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco hidroxilas e ainda tem uma carbonila aqui. Ou seja, eu aumento a possibilidade de fazer ligações de hidrogênio. Então, os carboidratos, eles não são moléculas hidrofóbicas, como os lipídios são. Mas não se esqueçam, lipídio é hidrofóbico, mas ele pode sofrer hidrólise. Carboidrato, ela não é hidrofóbica, não é isso? Então, se ela não é hidrofóbica, ela é solúvel em água. Todos os carboidratos são solúveis em água? Ai, Reginaldo, que pergunta que você faz pra gente essa hora da tarde? São apenas 3 horas da tarde e você quer saber se carboidrato é solúvel ou não é? Depende da estrutura do bendito do carboidrato. Se a gente observar, imaginar, né, polissacarídeo não, depende do polissacarídeo, né? Normalmente você vai precisar ali de um processo mecânico para diminuir o tamanho desses polissacarídeos e a ação das enzimas, correto? Mas a gente tem hidrólise sim de polissacarídeos, tá? O que não é hidrolisado são o que a gente chama de monossacarídeos. A glicose, por exemplo, ela não sofre hidrólise. Eu não quebro a molécula de glicose no meio apenas pela presença de água. Eu já vou precisar de um processo de respiração bem mais complexo, tá certo? Quem seriam então os carboidratos? São aquelas moléculas que vão ser formadas por carbono e hidroxilas, não é isso? Características gerais dos carboidratos, principais fontes de energia, fruto do produto da fotossíntese, né? Funções estruturais, funções de reserva, tem uma série de funções, não é isso? Mas aqui de novo, ó, a gente já falou da glicose, que é o mais famosinho dos carboidratos, não é isso? Se você observar a molécula de glicose, ela é uma molécula formada por 6 átomos de carbono, e esse grupinho aqui em cima caracteriza qual função orgânica essa carbonila aqui que eu estou mostrando aí para vocês. Que função é essa? Carbonila em carbono primário. É a função aldeído. Correto? Agora, olha a frutose aqui. A frutose parece muito com a glicose. Eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. Olha a carbonila agora. Carbonila se encontra em carbono secundário. Carbonila em carbono secundário caracteriza a função cetona. Não é isso? Então esta é uma das principais diferenças que a gente tem nos grupos que a gente chama de monossacarídeos. Ou eles são aldeídos ou eles são cetonas, né? Vai depender, correto? Também nós temos a galactose, né? Tá lá no leite, formando um disacarídeo. Olha a galactose aí de novo, ela é bem parecida com a glicose,
também é um aldeído aqui nessa estrutura aqui. Beleza? Vamos seguir. Eles são monossacarídeos. Por que a gente chama dá o nome de monossacarídeos? Quem foi no Melo Leitão vai lembrar por que a gente está dando o nome dele de mono. Você vai falar assim, é porque ele serve para formar os polissacarídeos. Então, por que eu estou falando que quem foi lá no museu vai lembrar? Porque a questão do poli e do monossacarídeos, a gente pode chamar isso aqui de monômero. E o polissacarídeo a gente pode chamar de polímero. E aí esses polissacarídeos eles são polímeros dados como naturais, né? Porque são sintetizados na natureza, né? É o encadeamento de várias moléculas que vão se repetindo, correto? Por processos metabólicos. Então, todos os carboidratos, esses monossacarídeos que têm a função aldeído, eles são classificados como aldoses. E aqueles que tiverem acetona, eles serão chamados de cetoses. Uma outra diferença entre esses monossacarídeos, isso aqui é para monossacarídeos, tá? Uma outra diferença é quanto ao número de carbonos. Então nós temos as trioses, as pentoses, as hexoses, não é isso? Que vão diferenciar também essas moléculas de monossacarídeos. Então existe uma nomenclatura oficial, correto? Que é identificar se é um aldeído ou uma acetona e quantos carbonos tem logo na sequência. CNH2NO, eu acho que é assim, ó, Bruna. CH2ON. Mas também não é regra não, tá? É de forma geral. Beleza? Sabe como é que a gente define o monossacarídeo? É o seguinte, vou te mostrar... lá vai travar de novo. Não acredito nisso. PowerPoint. Você não me ajuda. Já foi. Ok. Deixa eu só fazer o seguinte. Mas vai voltar. Calma, vai dar tudo certo, crianças. Pronto, achei. Compartilhar. Maravilha. Espero que continue gravando. Maravilha. Como é que a gente pode definir o que é monossacarídeo e o que não é? Tá ali, ó. Tem a ver exatamente com a questão da hidrólise que a gente estava mencionando. Né? Os polissacarídeos, os disacarídeos, os trissacarídeos, eles vão sofrer hidrólise. O que é hidrólise? Como eu tenho questão do poli, ou seja, a gente entende que eu tenho mono ligado a outro mono, que eu tenho ligado a outro mono, que eu tenho ligado a outro mono, a água ela vai poder quebrar esse tipo de ligação entre esses monossacarídeos, correto? Agora, quando eu chego a liberar apenas os monossacarídeos, a molécula ela não vai reagir com a água. Ela não vai sofrer uma quebra provocada por essa molécula de água. Então essa é uma das formas de a gente diferenciar o mono dos outros polissacarídeos. Correto? O polissacarídeo vai sofrer quebra da sua cadeia pela ação da água. Tá certo? Já os monossacarídeos já não vão sofrer esse tipo de reação química, tá bom? Então você consegue não somente dissolver, mas hidrolisar até chegar nos monômeros principais. Quando eu era menino pequeno e dava aula de ciências para os meninos pequenos, isso já tem um tempinho, na década passada, eu fazia uma prática bem interessante. Se a gente tivesse presente hoje, provavelmente eu tinha levado para vocês biscoito de água. Somente biscoito de água, já viram? Que é uma massinha, mistura com água, deu a liga, botou para assar e pronto, acabou.
que eu quero dizer com isso? E eu normalmente dava um biscoito, é um biscoito sem graça mesmo, tá? É só para a pessoa falar que tá comendo alguma coisa, porque não tem gosto, muito gosto não. Mas eu dava um biscoito para cada aluno recebia um biscoitinho desses e eu pedia para mastigar. E vai mastigar. Não, aí não. Aí você está querendo misturar lipídio com carboidrato. Só quero dar o exemplo do carboidrato em si, tá? O que acontece? Eu pedia para mastigar, 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 mas eu falava assim: não vai engolir. Deixa mastigar, vai mastigando, fazendo aquela papinha, deixa a água ajudar, o dente ajudar, a amilase ajudar, até você começar a sentir um gosto doce. Quando você começar a sentir o gosto doce, significa que você já estava liberando glicose. Você já tinha quebrado bastante essas ligações que formam os polissacarídeos até liberar a glicose. E aí os meninos estavam comendo, começava a mastigar, começava a mastigar. Quando você pensava que não, daqui a pouquinho, puf! Nossa, tá doce mesmo. É porque começava a sentir o gosto da glicose ali. E sendo liberada a glicose, né? Ainda quando a gente fala de sacarose, né? Sacarose, que é um disacarídeo, né? Você já começa a sentir o gosto doce. É o nosso açúcar, correto? Mas você consegue sentir o gosto açucarado, adocicado, quando você começa a chegar na glicose, tá certo? Agora, aí recheado perdeu a graça, né, minha tia? Aí não dá certo, tá bom? Vamos seguindo aqui, que eu quero mostrar um negócio para vocês, tá? Olha para essas figuras aí. Alguém consegue me falar o que você consegue interpretar do fenômeno? O que está sendo representado aí? Vou dar uma dica. Classifique a cadeia da direita e a cadeia da esquerda. Uma é acíclica e outra é cíclica, né? Você está querendo dizer que esta cadeia da direita é uma cadeia fechada e a cadeia da esquerda é uma cadeia aberta. Na verdade, gente, todos esses monossacarídeos, principalmente os que têm 6 carbonos, os que têm 3, 4, a gente não consegue enxergar esse fenômeno não, tá? Mas o de 5, de 6, esse fenômeno já acontece. É um fenômeno chamado de ciclização, né, que vai formar um ciclo. Alguém faz ideia do porquê que esta cadeia aberta se fecha? Nem para chutar? Por que a cadeia aberta ela sofre ciclização? Chuta. Eu acho que essa é uma das palavras recorrentes nas aulas de química desde o nono ano de vocês. Tendência? Não. O que vocês acham que essa cadeia aberta para cadeia fechada ela oferece para a molécula de um monossacarídeo? Exatamente. Né? Se você observar, você tem vários pontos que são pontos de alta polaridade. Né? Tem o oxigênio aqui, tem o oxigênio aqui, tem o hidrogênio positivo. Então poderia começar a facilitar reações químicas. O processo de ciclização é um processo natural que vai conferir estabilidade. A gente não vai aprofundar nessa ciclização, entender todo o processo de ciclização, quem vai ligar-se a quem, correto? Mas entenda que esse processo de ciclização ele traz uma estabilidade não somente para a molécula do monossacarídeo, mas inclusive para o polissacarídeo que vai ser formado a partir dali, né? Lembrando que o disacarídeo, de novo, eu vou fazer uma ligação entre hidroxilas, então eu vou gerar uma molécula de água, por isso que ocorre o fenômeno de hidrólise, e essa hidrólise ocorre até o disacarídeo. Depois que eu libero os monossacarídeos, eu não tenho mais como adicionar hidroxilas ali, correto?
existe todo esse processo, e esse processo é com essas moléculas de forma cíclica. Lembrando que eu preciso ter pelo menos de 5 a 6 carbonos para esse fenômeno acontecer. As outras moléculas elas são muito pequenas, não tem condição de fazer isso daí. Então está mostrando aqui, né, como é que eu formo a lactose, aí vai na biologia, né, que é aquela questão lá que eles cobram, né? Quando a glicose se liga à lactose, eu formo a lactose. Quero digerir a lactose, aí a enzima é a lactase, não é isso? A glicose com a frutose produz sacarose, né? Então aí você tem as questões do açúcar, aquele negócio tudo. Mas a gente aqui está só querendo mostrar que esse processo aí de polimerização para formar os polissacarídeos, ele é um processo que utiliza esses monossacarídeos na forma cíclica, para dar estabilidade ao polissacarídeo que vai ser formado depois. Tá? Seguindo, aí está mostrando o amido, a mesma situação, né? A questão toda. Eu queria mostrar o seguinte, e comentar. A gente já falou sobre isso, mas é bom relembrar que o metabolismo ele pode tanto gerar, né, as grandes moléculas de polissacarídeos, como a gente pode usar essas grandes moléculas de polissacarídeos como fonte energética para o metabolismo em si. Então tem os dois processos, né? Gasto de energia e reserva energética. Mas eu quero lembrar que existem processos que são chamados de processos intermediários, né? Principalmente no processo de degradação desses carboidratos. Um deles a gente mencionou alguns, quando a gente estudou os processos oxidativos, e falou, por exemplo, da fermentação alcoólica, que é uma fermentação do tipo anaeróbia, ou anaeróbica, eu não lembro agora qual é o termo correto. Anaeróbia. Eu não lembro agora. Anaeróbia. Eu não lembro quem é quem. Um é o organismo que faz, é anaeróbio ou anaeróbico, e o outro é o processo. Agora eu vou ficar na dúvida, eu vou ficar devendo isso a vocês, tá? Mas o processo anaeróbio não tem a participação do oxigênio. Então eu tenho uma decomposição parcial. Então eu não consigo, por exemplo, fazer com que a glicose, num processo aeróbico, chegue a gás carbônico e água. Então produz intermediários, que no caso aqui ainda é a produção de gás carbônico, mas aqui produz o etanol. E aí a fermentação alcoólica tem a participação enzimática e também de micro-organismos que fazem essa fermentação. A fermentação alcoólica é um processo natural e é utilizado pelo ser humano para a produção de bebidas fermentadas, correto? Existe a fermentação acética, que vai utilizar exatamente esse etanol. Agora já é um processo aeróbio e eu converto a uma oxidação com a participação de micro-organismos. Então, que eu converto esse etanol, em ácido carboxílico. Por isso, o azedo, né? O azedo do vinagre é proveniente do ácido acético, que é a decomposição do álcool presente no vinagre, no vinho tinto, tá certo? Utilizado como temperos e coisas do tipo. Mas você não pode confundir a fermentação acética com a decomposição. Na decomposição eu posso produzir o ácido acético, mas eu não vou usar o ácido acético ou o produto dessa decomposição, que existem várias outras substâncias desagradáveis. Agora, a fermentação acética é um fenômeno controlado pelo homem hoje em dia, utilizado pela indústria para a produção de material que vai ser utilizado por essa própria humanidade. Então, não caia no conto, tá? Se você viu algum vídeo por aí, que tem muita gente que fala, é como se fosse, não é a mesma coisa, o mecanismo metabólico é diferente, os processos são diferentes, o produto pode ser o mesmo. Se fosse a mesma coisa, a gente não falava que fermentação é uma coisa e decomposição é outra, tá certo? Decomposição a gente tem que pensar em matéria morta.
matéria orgânica, o organismo ele está morto. Eu estou tendo processos de decomposição dessas macromoléculas em micronutrientes que vão ser devolvidos para o meio ambiente. Tá certo? Tá entendido? Perguntas? Não, né? Então tá bom. Beleza? Então, não, mas é sério, fica atento a isso, porque tem muita gente que dá explicações dessa forma. Que fala que é igual a decomposição. Não é, gente. Não é a mesma coisa. É isso? As substâncias podem ser as mesmas, mas o processo não é. Tá? E aí, a questão do vinagre, coisas do tipo, maravilha. Ixi, vai cair de novo. E caiu. Ai, ai. Cadê você? Achei. Pronto. Beleza. Vamos lá. Espero que esteja tudo sendo salvo. Se não, só lamento. Maravilha. Então, aí dos carboidratos, aí a gente não tem muito mais o que falar, correto? Apenas esses processos reacionais aí, controlados pelo homem e tudo mais um pouco. Lembrando que aqui é uma observação, já que a gente falou da fermentação alcoólica, lembrar que bebidas fermentadas, elas são diferentes de bebidas destiladas, né? Vamos supor, é como se a bebida produto da fermentação, né, fosse, vamos supor, é uma matéria-prima crua, né? Produto final é aquele líquido com algum teor de álcool, e o teor ele é baixo, tá? A porcentagem de álcool ela é baixa quando eu comparo com os das bebidas destiladas, que o teor alcoólico ele já passa a ser maior, porque o processo de destilação ele é um processo de purificação, você não pode esquecer disso. Lembre-se que é um método de separação de mistura, e aí a gente tira as impurezas, que na verdade impureza aqui não é sujeira, são as substâncias indesejadas, e deixo a substância pura, que é a substância de interesse. E na bebida destilada eu quero tirar algumas coisas para que a porcentagem do álcool aumente. Então, se você já viu garrafas de alguém, já viu algumas coisas, você vê diferenças nas porcentagens entre esses dois tipos de bebida. Correto? O processo começa o mesmo. Eu tenho que botar a bebida para fermentar e coisas do tipo. Mas aí eu complemento esse processo. Né? A aguardente, né, tipicamente brasileira, você começa pela fermentação do caldo da cana. Não é um cheiro agradável para quem já teve oportunidade de sentir. É, e depois dessa fermentação, né, tem todo um processo, e aí a gente entra no processo de destilação para eu extrair o álcool do meio daquela mistura, daquele caldo ali, né? E aí eu obtenho o etanol a partir dali, né? Se eu for utilizar, por exemplo, para combustível. Agora, para uma bebida mesmo, você já tem uns processos mais artesanais. Inclusive, isso é levado em consideração até para classificação e qualificação desse tipo de bebida, né? Quanto mais artesanal é, destilador ia falar, é isso mesmo, de cobre, né? Esses metais mais antigos aí. Beleza. Vamos lá então, seguindo, né? E aí as proteínas também não tem muita coisa para a gente trazer de novidade. De novo, as proteínas elas também vão ser vistas para a gente como polímeros. Se ela é um polímero, significa dizer que a gente precisa ter um monômero. Esse monômero aqui é conhecido como aminoácido. Quem são os aminoácidos para a gente?
Também é uma molécula orgânica, de uma cadeia mais simples, porém ela tem dois grupos funcionais característicos. O primeiro grupo, tá no nome, né? O primeiro grupo, cadê, gente? Ah, não tá aqui. Então eu falo. O primeiro grupo é esse grupo carboxílico aqui, né? É uma carboxila, que caracteriza a função ácido, e esse grupo amino, que caracteriza a função amina. Por isso que a gente chama a molécula de aminoácido. A diferença entre os aminoácidos se encontra nesse segundo carbono, porque aqui a função principal vai ser o ácido. Então esse aqui vai ser o carbono, não é o carbono primário, é o carbono de número 1. Também ele é primário, mas ele é o carbono de número 1. E aqui nesse carbono de número 2, que a gente chama de carbono alfa, vai estar a diferença, a cadeia que estiver ligada a ele, né? Esse Rzinho aqui é de radical, né? De ramificação, que vai diferenciar esses 20 tipos de aminoácidos, beleza? Ok. Então, alguns dos aminoácidos, só para a gente diferenciar, nós temos aqui a glicina, que é um dos mais simples, ó, e é exatamente um hidrogênio que vai diferenciar ele dos outros aminoácidos. Então aqui nós temos o grupo amino e o grupo ácido. Volta lá, só para lembrar que ainda tem... Ai, vai cair de novo, não acredito. Hoje tá que tá. Eu não sei o que que é. Eu acredito que seja o cisco. Nunca tive problema com isso. Mas bora aqui. Vamos lá. Vamos seguir ali então. A glicina a gente já tinha falado, então que a diferença ali é o hidrogênio, correto? E aqui eu estou mostrando um outro aminoácido chamado leucina, que aqui ó, carbono 1, carbono 2, e aqui é esta cadeia que vai diferenciar esse aminoácido um do outro. Então é sempre ali. Com isso nós temos 20 aminoácidos que combinados em sequência vão gerar as inúmeras proteínas que nós temos, que nós conhecemos, correto? Essa ligação é chamada de ligação peptídica e ela ocorre entre dois aminoácidos, exatamente pelo grupo ácido de um dos... Ai, gente, crianças. De um grupo ácido de um dos aminoácidos com o grupo amino do outro aminoácido. E aí, olha só o que acontece mais uma vez. Essa ligação ocorre com a formação de água. Pergunto, existe hidrólise de proteína? Pensa. Pensa principalmente na função das proteínas. Você acha que as moléculas proteicas elas sofrem hidrólise? Sofre nessa etapa, correto? Se eu formei um dipeptídeo, ele ainda, ou então está nesse esquema ainda de somente ter as estruturas que fazem a ligação peptídica, aí acontece hidrólise, tá? Isso aí já é tipo uma etapa final da digestão proteica, né? Que a gente consegue desfazer todas as conformações das proteínas para eu chegar nessa fase. Aí eu também não tenho hidrólise de aminoácido. Os aminoácidos vão ser disponibilizados
para formarem novas proteínas. Então, a digestão de proteínas dentro do organismo tem a participação de enzimas, tem a participação da água, mas eu chego apenas até o nível dos aminoácidos, que logo vão ser disponibilizados para como matéria-prima básica para outras síntese proteica. Tá? Ai, Jesus. Ali está mostrando, então, a formação dessa ligação e a questão do número de aminoácidos que vão ser ligados ali. Isso aqui a gente já tinha visto na visita ao museu. Então, você também já sabe das estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. A estrutura primária, que é a que sofre hidrólise, tá bom? Correto? É a linear, é aquela. É um aminoácido ligado um na sequência do outro, correto? É nessa estrutura primária que você vai ter a hidrólise desses aminoácidos, dessas ligações peptídicas, e aí eu vou liberar os aminoácidos para a nutrição. Agora, quando eu começo a ter estrutura secundária, terciária e quaternária, eu já começo a ter uma dificuldade para a água poder agir ali, correto? Então a gente já começa a observar que começam a ser formadas interações intermoleculares. Então eu começo a fazer curvas nessas estruturas, né? Eu começo a formar uma estrutura tridimensional. Vocês podem ver que eu não estou entrando em detalhes, não. Mas que aí você vai ter o movimento dessas moléculas e a formação de estruturas globulares que vão trazendo essa especificidade para essas proteínas até chegando à quarta estrutura, né? A estrutura quaternária. Só para registrar, eu dei um teste há um tempo atrás aí para uma turma e pedi para eles marcarem assim a alternativa incorreta sobre as proteínas. E aí eu falava assim que as enzimas elas aumentam a concentração dos nutrientes. Vocês acham que essa afirmação está correta ou ela está errada? Terceira série. As enzimas aumentam a concentração dos nutrientes. Não, fia. Tá certa. Ó, vou te falar o seguinte. Não vou voltar o slide para não ter medo, tá? Para não ter problema. Ó, glicose ligada à glicose. Correto? E aí, vamos supor que essa digestão ocorra por meio de uma enzima, não sei qual, uma enzima qualquer. Tá bom? 1 mol de um disacarídeo. Ação enzimática. Quantas glicoses eu vou liberar do outro lado? Eu vou quebrar essa ligação e vou produzir 2 moléculas de glicose. O que às vezes confunde pessoas é o seguinte: diz para mim quais são os nutrientes que você necessita para o seu metabolismo. Você precisa de fontes lipídicas, você precisa de carboidratos, mas você também precisa de fonte proteica. Mas o seu organismo ele não vai usar proteína, ele vai utilizar aminoácidos. O carboidrato que você comer, ele é um macronutriente. Ele é um carboidrato complexo. Ele vai sofrer digestão para virar um micronutriente, né? Que são os monossacarídeos. Os lipídios têm toda uma estrutura, uma questão de digestão ali, um pouquinho mais complexa, mas a gente vai sempre da questão macro para a questão micro. O processo de digestão ele é muito importante porque você consegue fornecer muito mais nutrientes para o seu metabolismo. O seu intestino absorve o micro, a síntese, as produções, os processos são sempre em cima do micro. Tanto que se você não digerir esse macro, ele vai ser eliminado. Então, as enzimas elas vão auxiliar nos processos,
dentre eles nos processos digestórios, porque eles vão aumentar as concentrações dos micronutrientes. Lembre-se que a enzima ele vem com uma digestão química, que em somatória de digestão mecânica vão facilitar a liberação desses micronutrientes aí, tá certo? Então, recordem-se, estrutura secundária, terciária e quaternária, ele vai dar especificidade às proteínas. Numa questão nutricional, você precisa que essa proteína chegue à forma primária para que enzimas e hidrólises possam fornecer os aminoácidos que vão ser necessários na síntese proteica logo na sequência. Perguntas? Não é uma questão de mentira, é uma questão que você tem que compreender o seguinte: você tem que compreender que tudo é nutriente, né? Você pode ingerir aminoácido? Pode, mas normalmente pela alimentação você se alimenta de proteínas, de macronutrientes, que o processo digestório vai quebrar essas estruturas, essas conformações secundárias, terciárias, blá blá blá, blá até chegar na estrutura primária para que a digestão e fornecimento de aminoácidos aumente. Mesmo a questão dos carboidratos, mesmo, entendeu? O que eu estou falando aqui é que a gente às vezes fala de nutriente e pensa logo num todo. E tem que entender que você ingere as formas macro, na maioria das vezes, não é isso? E libera as formas micro. Lembra o seguinte, gente: quando você faz dieta para emagrecimento e acompanhado com um nutricionista, por exemplo, toda vez que ele fala assim, olha, você vai diminuir a quantidade de carboidrato, né? Mas ele não te impede de ingerir carboidratos mais complexos, né? Que tem um grau de estruturação muito mais complexo porque a digestão dele é mais lenta. Então, te dá uma sensação de saciedade. Então, fala assim, olha, os carboidratos integrais, né, que tem essas estruturas todas que vão facilitar, vão dificultar a digestão deles. Agora, se você ficar ingerindo esses materiais bem mais processados, a digestão é mais rápida, a saciedade é mais rápida também, tá certo? A não ser que você seja um atleta, né? Aí você precisa suplementar aquilo que só alimentação não vai resolver. Aí você tem lá as frutas, os preparados, as fontes de aminoácidos, tem uma série de questões ali. Então lembre-se, a questão do macro e do micro ele é essencial, correto? O micronutriente ele é o produto da digestão do macro. É aquele material que está lá chegando no intestino, que vai ser absorvido por ele para ser levado para as funções específicas logo na sequência. Estou falando assim que as enzimas, dentre outras funções, depende, né, da função da enzima especificadamente, ela aumenta a concentração de nutrientes pelo processo de digestão, esse processo de quebra. Correto? Entendeu agora, tia? Entendeu agora, tio? Vocês repararam como é que o nível de discussão que a gente teve e foi evoluindo desses anos até hoje, né? Eu sei que é mais ou menos porque é novidade, mas eu quero só que você entenda a digestão. A questão aqui de novo das proteínas. A hidrólise ela só acontece na estrutura primária. Na secundária, terciária e quaternária, ela não vai acontecer. A especificidade é mantida. A não ser que você desnature essa proteína. E aí você sabe qual é a principal forma de desnaturação proteica, que é a fonte de calor, que aí vai agitar as moléculas e aí você quebra essas interações todas ali, certo? Seguindo então, eu acho que é a figura aí mostrando um exemplo de uma proteína e mostrando algumas questões. E aí, ó, olha onde normalmente ocorrem interações intermoleculares, né? Num aminoácido chamado cisteína, está mostrando um tipo de interação que é chamada de ponte de enxofre, também conhecido como ligação de sulfeto. É uma interação intermolecular, não deixa de ser uma ligação química, mas consigo fazer estruturas mais complexas ali. Só lembrando as figuras ali, e aí você vê, nossa, bem complexo mesmo, tá bom? Mas aí a gente já de novo vai entrando dentro da biologia, que aí a gente vai trazendo algumas especificidades para essa molécula, né? A questão das enzimas principalmente, tá? Aí vem o papo de sempre, né?
Então aqui, olha, gente, aqui, ó, a fonte macronutrientes, né? Quando você fala para um indivíduo, ele fala assim, qual é a fonte de proteína que você ingere? Você não vai falar, eu vou fazer questão de leucina, glicina. Não, você ingere carne, você ingere feijão, você ingere arroz, você vai falando dos macro, né? Das fontes. E aí todos os processos digestórios vão liberar os micronutrientes, que no caso aqui são 20 aminoácidos essenciais e não essenciais. É isso que vão formar diversas proteínas que têm N funções para o nosso organismo. Beleza? Tranquilo até então? Ou, tá bom? Uh, vitamina. Nossa, eu achava que vitamina tinha mais a ver com amina do que tudo, mas vita vem de vital, né? Vem de vida. Não é isso? É aquela questão, né? São moléculas que ninguém sabe muito ainda qual é o papel metabólico delas. Mas sabe-se que quando ela falta, meus caros, dá BO. Não é isso? Dá problema. Não é? E, de novo, eu não vou entrar em questões aqui. Vitamina A, vitamina C, vitamina D. Isso aí, quais as questões e quais as problemáticas, cada um que, que, que se. Eles que lutem. É isso? Mas aí, para falar que a gente não estuda literatura, dá uma lida ali, ó, no, texto, no trecho dos Lusíadas de Camões, que diz o seguinte: Luís de Camões era português? Era. Então eu vou tentar ler com um sotaque português de Portugal. Ok? Ah, ali eles incharam. Não consigo. Não consigo. Ali eles incharam as gengivas na boca que crescia, a carne juntamente apodrecia. Vocês sabem qual é o problema de saúde, né, relacionado ao que ele está mencionando ali, não é? O escorbuto, não é isso? Déficit de qual vitamina? Vitamina C, não é isso? Eu tenho. Então, cadê? Eu tenho a figura da vitamina C em algum lugar aqui. Cadê? Já vou voltar. Ali, ó. Então, as vitaminas, para a gente, no aspecto químico, para a gente encerrar agora, a gente tem que trabalhar dois aspectos, tá? O aspecto, de novo, do hidrossolúvel e do lipossolúvel. De novo, aqui eu não estou falando agora de hidrossolúvel e de hidrofóbico. Vitamina, ela tem que chegar nas células, ela tem o papel lá. Então existem vitaminas que se dissolvem em água e vitaminas que se dissolvem nos lipídios, que conseguem ter essa facilidade. Diz para mim, gente, qual das duas o fornecimento ele tem que ser diário? O hidro ou o lipo? Exatamente, porque se ele é hidrossolúvel, ele se dissolve na água, ele pode ser eliminado pela urina. E vitamina é algo bacana. Você não precisa ter um excesso no corpo, seu corpo não armazena vitamina, não é isso? Mas ele é necessário, então a ingestão diária ela é essencial. As vitaminas hidrossolúveis, olha as figuras aí, ó. Essa aqui, se eu não estou errado, essa aqui é a vitamina C. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Olha, eu tenho 4 hidroxilas fora os oxigênios aqui que podem interagir com a água. Então elas são muito solubilizadas na água. Com isso, elas não entram facilmente nas células, né? Elas podem ser filtradas lá nos néfrons e serem eliminadas pela urina. Então, a ingestão de vitamina C ela tem que ser diária. Inclusive, reza a lenda que um dos químicos mais famosos, depois eu mostro a figurinha dele, ele ingeria os sucos de não sei quantas laranjas por dia, acho que umas 12, 15 laranjas por dia, para poder suprir e viver bem, mas tem que ter como expectativa de vida muito maior pela ingestão diária de vitamina. Tem muita gente
que faz isso daí. Vitamina C é um exemplo. Olha, todas as vitaminas do complexo B e as vitaminas do complexo e a vitamina C, elas são vitaminas hidrossolúveis, correto? Ai, vai cair. Tem jeito. Ai, ai.